Amém? Quantos estão aqui ainda? Diga amém. Eita, tá todo mundo aqui, graças a Deus. Irmãos, a gente vai falar sobre empatia. É uma mensagem prática, curta e direta para o seu coração. Vivemos e ouvimos muito dessa palavra, né, nos dias de hoje. Precisamos ter empatia. E onde é que isso chega no meio da igreja? E como é que a gente, como servos do Senhor, como pessoas novas que nasceram de novo, valeu, Tiagão, podemos usar e viver de uma forma que agrade, que chegue ao coração de alguém, de uma forma que as pessoas olhem para a gente e vejam em nós Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para a minha vida e olhar para a sua vida e ver a figura de Jesus, porque nós não somos mais aquela velha pessoa, mas nós fomos transformados pelo poder do Espírito. Então, empatia, essa palavra pequena, e justamente num momento que nós vivemos nos dias de hoje, de tanta dificuldade, de tantos órfãos, de tantas viúvas, de tantas pessoas que perderam suas bases, sejam familiar ou financeira. Como é que a gente tem enxergado essas pessoas e as outras? Mas, sobretudo, para as pessoas que estão ao nosso redor. Essa pessoa que está aí ao seu lado, ela merece muito a sua atenção. Merece demais a sua atenção. Merece demais a sua empatia. O significado de empatia, diz o dicionário, que é a capacidade psicológica para sentir o que outra pessoa sentiria se estivesse sendo ali vivenciado por você. Então é a capacidade de sentir aquilo que o outro sente, se de fato eu vivo o que o outro está vivendo. Então não é empatia só, eu até coloquei esses dias, empatia por empatia é hipocrisia. Eu sei o que é empatia, eu me compadeço, tal, mas eu não faço nada. Então a gente vai olhar a empatia a partir do nosso maior exemplo, e o nosso maior exemplo é Jesus. Não sou eu, nem é nenhum de nós que estamos aqui. O exemplo para quem você olha hoje, segue e deve imitar é Jesus, o nosso amigo e o nosso Salvador. Então consiste em tentar compreender. Por que compreender? Porque a gente não consegue viver o que o outro viveu, se de fato a gente não viver. Deu para entender? Vou usar o exemplo do luto, que é o que nós estamos vivendo. Uma pessoa que ainda não sofreu um luto tão perto, não consegue entender o que uma enlutada está passando. Então, empatia é isso. Quem já viveu o luto, consegue entender um pouco mais do que é esse sentimento. Então, o texto diz assim, a definição consiste em tentar compreender de forma prática e objetiva. Então, é isso que nós iremos fazer aqui nessa noite. E a empatia precisa nos levar, não só a compreender a necessidade do outro, mas está ligada à preocupação e à ajuda que nós podemos fazer pelo próximo. E isso a gente vai ver a partir do nosso amigo Jesus Cristo. Então, vai uma pergunta aí para você. Qual é o seu nível de interesse pelo próximo? Qual o nível de interesse? E quem é meu próximo? A gente vai ver daqui a pouco. Mas qual o seu nível de interesse? De 0 a 10. Quanto é que você se preocupa com quem está ao seu lado? Seja na família, seja um amigo, seja do trabalho. Quanto é que você se preocupa? Você parou assim, estou preocupado com fulano, com Beltrano, com ciclano, ou com alguma situação. Qual o seu nível de interesse? Pense aí. Vivemos em um mundo egoísta, vivemos em um mundo egocêntrico, onde tudo é meu, tudo é minha, tudo é a coisa mais difícil é a gente compartilhar alguma coisa, e tá aí uma semente que eu quero deixar para você nessa primeira coisa. Compartilhar é somar. Quanto mais você compartilha,
mas você soma na matemática do reino. Então já vai pegando algumas sementes, vai ficando com você. Compartilhar é somar. Quando você compartilha, você não está dividindo, você está somando. Você está granjeando para você. Guarde essa semente, faça uso dela. Espero assim. Todos os dias, você para vir da igreja para aqui, ou todos os dias quando você vai para o seu trabalho, você encontra com pessoas. Todos os dias você encontra com pessoas no ônibus, no trânsito, no trabalho, no consultório médico. Todos os dias você encontra com pessoas, e essas pessoas que você encontra está passando alguma coisa, está com alguma necessidade, só que a gente não consegue enxergar, porque a pessoa está bem vestida muitas vezes, porque a pessoa está ali com aquele ar de forte, mas só ela sabe como é que ela está por dentro. É como rolou esses dias nas redes sociais aí. E fora do histórico, tá? Fizeram umas hashtags. E nos stories todo mundo está bem, feliz e rindo e tal. E fora disso. Então a empatia é você tentar compreender o que está dentro. Por isso que é difícil compreender a capacidade psicológica, porque quem sofre com algum transtorno não mostra muitas vezes, dependendo no início, no fim sim, mas no início fisicamente, porque está dentro. Então você só consegue entender quando se aproxima. Então todo mundo que você encontra, amanhã você vai encontrar bastante gente. Você vai viajar, você vai para algum lugar, essa pessoa que você vai encontrar, inclusive nós, está passando por alguma coisa. E o que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Eu sei que você pode fazer muita coisa. E Deus vai dizer a você o que é que você pode fazer. As doenças psicossomáticas aumentaram muito nessa época de pandemia. Muito, e a gente não consegue enxergar, mas Deus vai restaurar a sorte de muita gente aqui nessa noite, como nós lemos. Tem uma frase do filme Extraordinário que diz assim, eu anotei assim, não sei se é exatamente isso: seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma grande batalha. E se realmente você quiser ver como as pessoas estão, o que precisa fazer é olhar. Qual foi a última vez que você direcionou o seu olhar para alguém? Às vezes até dentro de casa. A última vez que você olhou para sua filha, para seu filho assim, preocupado com as necessidades deles, não só básicas, mas com todas as outras. Ou que você olhou alguém na rua, algum amigo que posta umas coisas meio doidas, ela diz, ih, fulano está dando umas frases meia beba aí, o que é que essa pessoa está passando? O que é que eu posso ajudar? Qual foi a última vez que você se importou? Entenda, mais uma semente. O evangelho do reino é sobre o próximo e não sobre você. O evangelho do reino é sobre o outro e não sobre você. Faça o exercício de se colocar no lugar de alguém. Faça esse exercício de se colocar no lugar de alguém. Quer entender o que sua esposa passa durante o dia em casa? Faça um exercício amanhã, vamos fazer esse desafio? Quem topar depois manda no meu zap assim, topei, bebê. Assuma o lugar da sua esposa em algumas coisas. Entenda o que ela passa. E vice-versa. Faça esse desafio, se você é destro, amanhã tire uma parte do dia, 2 horas ou 3 horas, e faça tudo com a mão canhota. Aí você vai entender, ou então grude uma mão para trás assim, vamos fazer assim que é melhor. Quer entender o que é uma pessoa que não tem um braço, o que é que ela passa? Amanhã você faz, se você é destro, vou fazer um desafio agora para todo mundo, viu? Quem disser amém é porque vai fazer. Quem não disser amém, não tem problema, só é não dizer amém, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas quem disser amém e for destro, amanhã vai tirar, pelo menos, quando acordar logo, umas horinhas do seu dia e fazer as coisas com a mão esquerda. E quem for canhoto, faça as coisas com a mão direita. Lourdinha já fez assim, é canhota, né? Tire aí, quando você acordar amanhã, tire 2 horinhas e faça isso. Quem disser amém é porque vai fazer, depois vai me dizer como fez o desafio. Quem vai fazer, diga amém. Olha, foi um pedaço de gente aí. Eu não estou vendo não, mas Deus está vendo. Aí você me diz. Aí você vai entender o que é uma pessoa que não tem um braço, o que é que ela sofre. Caramba, não ter um braço é bronca. Aí você me diz depois lá no meu zap, ó, bebê, foi um negócio. Isso é empatia. É vivenciar o que o outro vive, e é o que a gente vai ver na Bíblia. E Jesus foi o maior exemplo de ser humano que se preocupou. Esqueça do desafio não. Veja só. Maior exemplo, Jesus Cristo.
Em sua trajetória, ele se preocupou demais com muitas pessoas. Olha, certa vez, Jesus, eu coloquei até aqui, ó, ele, Jesus, nunca estava ocupado quando a necessidade era o próximo. Certa vez ele estava caminhando e ia aquela multidão com ele, e de repente alguém toca nas vestes. Vocês conhecem essa história? Toca e ele para. Mas ele tinha um percurso, ele estava fazendo um trajeto, ele ia para algum lugar, mas ele parou o trajeto dele, e disse: alguém me tocou. Então Jesus parou o que estava fazendo para dar ouvidos a uma mulher que sofria com um fluxo de sangue ali, que tinha toda aquela dificuldade há mais de 12 anos. Então, ele, Jesus, nunca estava ocupado quando a necessidade era atender alguém. Outra vez ele está caminhando, andando, e lá de longe ele escuta alguém: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E vai aquela multidão, que era aquela aglomeração quando Jesus andava, aquele alvoroço, e as pessoas empurram, e aquela agonia, como dia de feira. E ele diz: alguém está me chamando aí. Os discípulos: não, a multidão. E outro chama, e outros chegam lá para o cego e dizem: ele não vai te ouvir. Talvez são as vozes. Algumas pessoas que você passa na rua, às vezes clama por você, e muitas vezes essas pessoas não precisam falar. Às vezes essas pessoas não precisam falar nada, mas elas querem os seus ouvidos. E aí Jesus para e faz o quê? Vai atender aquele cego de Jericó. Então, Jesus nunca estava ocupado quando o assunto era o próximo. Jesus nunca estava ocupado, irmãos. Ele sempre tinha um tempo, ele sempre se organizava, ele sempre parava, dava atenção. Isso quando os relatos que a gente tem. E outras vezes, quando ele não ia no momento, ele ia e ele ia depois, ele organizava um tempo. Agora eu não posso não, estou fazendo isso aqui, mas daqui a pouco eu chego lá. Não vou esquecer de você, como foi com Lázaro. Mas ele sempre atendia o próximo da sua forma. Ele nunca estava ocupado demais. Deixa eu entregar uma outra coisa para você, uma outra semente, mais uma nessa noite. A mudança, entrando na questão do exemplo e da empatia, como está escrito na palavra que a gente vai ver aqui, no texto bíblico que a gente vai ler, a mudança que a gente quer ver no outro, a gente precisa fazer primeiro. Jesus não lava pés ali naquela ceia, naquela reunião com os discípulos, ele sai lavando os pés, inclusive de quem iria trair ele. Lavou os pés. Jesus sabia, mas o que foi que ele fez? Lavou os pés. Quero que você faria se você soubesse que alguém iria trair você daqui a 5 minutinhos. Jesus lavou os pés desse camarada e comeu com ele na mesa. Foi Jesus, esse exemplo. E Jesus começa lá a lavar os pés daquele que iria traí-lo. Então a mudança, aí alguns discípulos lá disseram: não quero que lave o meu não vai lavar meu pé não, o Senhor não é para estar fazendo isso. Aí Jesus diz: se eu não fizer, você não vai ter parte comigo. Ou seja, aquilo que você quer que o outro faça, vamos ler o texto bíblico, façai vós primeiro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 12. E aí começa algumas pinceladas de texto que a gente vai ler, de como Jesus tratava e vivia. Mateus 7, 12. Mateus 7, achei. Quantos acharam? Diga amém. Mateus 7, 12 diz assim, ó, texto, só para eu ler certinho. Tudo, diga assim, tudo. Tudo é tudo, viu? Tudo é absoluto. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, a parte A. Coloquei aqui, ó, a mudança do outro não vem pelo que você fala, mas vem como você se comporta. A mudança do outro não está na quantidade que você fala: esse menino faz isso, esse menino faz isso, esse menino faz aquilo, mas em como você se comporta. Tudo que eu quero que os outros façam a mim, eu preciso falar que eles façam. Não é assim que o texto diz. Tudo que eu quero que os outros façam a mim, eu preciso dizer que eles façam. Meu amigo, se a pia está cheia de prato, e você sabe que aqueles pratos precisam ser lavados, que eles não vão se lavar sozinhos, precisa
a sua amada esposa dizer: amigão, lava os pratos. Você não sabe que ele está sujo? Isso dentre outros exemplos que a gente poderia citar, mas eu sei que vocês já entenderam. Tudo que eu quero... Amigão, essa toalha que só vive em cima do sofá. Começar de mim, né? Eu deixo lá direto, de vez em quando. Essa toalha que só vive em cima do sofá. Não adianta você falar 300 mil vezes. Vá fazendo, que uma hora o camarada ele vai criar a ciência e vai dizer: estou com vergonha já, porque toda vez eu esqueço e ela tira. Eu preciso começar a tirar. Eu preciso começar. Isso nas outras coisas, estou falando coisa de casa assim, mas ó, tudo que eu quero, a partir de amanhã, cara, eu queria que fulano fizesse isso por mim. Faça primeiro. Eu queria que fulano falasse assim comigo. Faça. Eu não queria que meu filho gritasse comigo. Você fala gritando com seu filho, como é que ele não vai gritar com você? Ele está aprendendo, está olhando o que você está fazendo com ele. Tudo que você pensa, fulano deveria fazer isso para mim. Jesus está dizendo: faça você primeiro. Tudo, né? Algumas coisas. E aí o texto vai dizer que nós aprendemos pelo exemplo e não pelo que se fala, também pela repetição. É um método de aprendizagem, mas o exemplo, ele arrasta. O exemplo é a maior forma, e Jesus ele está ensinando aqueles discípulos ali pelo exemplo. Ele poderia dizer: olha, vocês precisam lavar os pés uns dos outros, porque isso é legal. Aí o que é que ele faz? Ele pega a bandeja e ele mesmo começa a lavar os pés um dos outros, para entender como eles deviam fazer. O texto de Mateus, capítulo 22, 39, vai dizer para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu faço uma outra pergunta para você, e eu quero que você pense seriamente nessa pergunta: como é que você tem se amado? Porque de rápido a gente pode dizer: eu me amo, mas será que você se ama mesmo? Eu me amo, cara, eu sou apaixonado por mim, eu me amo, ainda que todos digam o contrário, eu sou. Sabe por que você tem que se amar? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem uma identidade, você é filho de Deus. E o texto vai dizer: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas não se amavam. E como é que eu posso oferecer amor se eu não amo? Quem muito ama, ou quem muito é amado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito perdoa. Pega mais uma sementezinha. Se você não ama, porque você não se sente amado. Essa pergunta pode parecer até uma pergunta besta, né? Perguntou se eu me amo. Será? Como é que você se trata, se comporta? Como é que você se organiza? O maior projeto que você tem é a sua vida. O maior projeto que você tem é a sua vida. Não são seus negócios, suas coisas, são todos projetos. Mas a sua vida, você precisa encarar ela como um projeto, como um início, um meio e um fim. E em que parte desse processo, desse projeto de vida eu estou? Desenvolvendo, crescendo, evoluindo, parado, estagnado? Em que parte? Então, se eu me amo e a minha vida é um projeto, eu preciso ir evoluindo. Jesus vai dizer: ame ao próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas não se amavam. Aí ele bota uma régua, e essa régua é pesada. Ele diz assim, ó, que eu perdi o versículo, mas ele diz: ame ao próximo como eu te amei. Ele muda a régua. Ele diz primeiro o mandamento, né? Ó, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas depois ele vai dizer: não, você vai amar agora como eu vos amei. E como foi que Cristo nos amou? Se entregando por nós, a ponto de morrer, e a morte de cruz. Então agora, como é que eu devo amar? Se entregando pelo próximo, a ponto de morrer por ele também. A régua mudou, não é amar. Eu não devo amar Gilmar como eu me amo, porque eu posso me odiar. Então como é que eu vou amar? Aí Jesus diz: ó, independente se você se ama ou não, você deve amar o outro como eu amei você. E eu amei você morrendo por você, se entregando, substituindo o lugar que era seu. Eu assumi. E é esse próximo que a gente vai ver agora no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 33. Abra lá sua Bíblia. Lucas 10, 33. Como é que eu devo amar? E quem é esse próximo meu? Que história é essa de me colocar no lugar do outro, de entender?
Quem se ocupa com o próximo se ocupa com Deus. Você não entendeu, né? Quem se ocupa com o próximo se ocupa com Deus. Deus tem fome, Deus se revela nas crianças. Sabe quando disseram lá no final, estive nu e não me vestiste? Quem diz isso? Lá num grande dia, que Deus estava pelado. Tive fome e não me deste de comer. Deus tem fome. Deus tem fome. Antes de ler Lucas aqui, que isso veio agora, o Espírito Santo está falando. Estive fome, não me deste de comer. Estive nu e não me vestiste. E não me vestistes. Eu não conheço você. Deus, ele tem fome. Deus, ele tem fome. Precisa ser vestido. Porque quem se ocupa com o próximo, se ocupa com Deus. Vocês entenderam? Vamos dizer, o irmão bebê deu uma heresia na igreja, disse que Deus tem fome, Deus é insaciável. Não. Deus se revela nas pessoas. E quando ele diz, tive fome, estive preso e você não foi me visitar, estive nu e você não me deu uma roupinha, então eu não conheço você. Hebreus 13:3 diz assim, irmãos, lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com ele, e dos maltratados como se estivesse também sofrendo no corpo. Lembrai-vos, contextualizando, dos que passam fome, como se você tivesse fome. Como é que eu vou me lembrar de um preso? O Hebreus está dizendo lá, cara, se você tivesse... Eu não sei o que é estar preso, que eu nunca tive preso. Mas eu dizia aos meninos lá dentro, sabe o que é estar preso? É uma cela no sistema brasileiro, né? Muitas vezes. É uma cela que cabe 20, coloca quantos? 100. Imagina a situação de um preso. Eu não sei o que é passar fome. Eu estava dizendo aos meninos lá dentro, antes de chegar aqui. Eu não sabe o que é passar fome, também nunca passei não. Graças a Deus, já tive fome. Mas passar fome, graças a Deus não. Faz um exercício. Passa aí alguns dias sem comer, 2 dias, 1 dia. Aí você vai saber o que é uma criança ou alguém que passa fome. Isso é empatia. É se colocar no outro como se estivesse vivendo o que o outro está vivendo, e não só sabendo do que o outro passa. Eu quero sentir a dor de uma pessoa. Quer, meu irmão? Deus vai mostrar a você. Aí quando chegar aquela pessoinha que você precisa ajudar, você diz, meu amigo, eu sei o que você passa. Eu não posso falar de fome porque nunca passei. Talvez alguns aqui possam falar. Mas Hebreus vai dizer também que, por não saberem, muitos hospedaram anjos em suas casas. E talvez esses olhares que você encontra nas ruas seja um olhar de Deus para você. Você não sabe quando é que Deus está olhando para você, mas talvez uma família dessa que você chega lá e às vezes para a gente é dar a cesta básica, a gente não pede, está ali, a igreja faz isso, mas não é dar por dar e dizer, eu sei o que essa família está passando, é não ter, eu sei o que é, então quem deve saber? E muitos, por não saberem, abrigaram anjos. Talvez vocês já tenham abrigado muitos anjos nas casas de vocês. Eu não duvido disso não. Já tenham alimentado anjos também. Não duvido disso não. Porque alguns lá no Velho Testamento a gente tem referências disso, mas não vamos para lá para não mudar de assunto. O assunto é, você precisa entender o que o outro passa, porque Jesus entendeu o que nós iríamos passar e sofreu por nós uma morte que seria nossa. Cada chibatada daquela é empatia, era Jesus tomando no lugar das minhas costas. Cada preguinho daquele era meu, e ele diz, não, é a minha mão que vai ficar aqui. Aquela coroazinha era minha, ele diz, não, vai ser na minha cabeça. É alguém que está chegando para você, eu estou lá em casa sem esse pacote, eu vou botar o meu. Vocês estão entendendo? Esse é o evangelho do reino, da preocupação, de evidenciar, de viver. É uma vivência. E Lucas 10, vamos para lá agora. Bom samaritano, bem rápido. Vocês conhecem demais da conta. Lucas 10, 33, vamos logo para ele. Diz assim, ó. 33, cadê tu, benção? Certo samaritano seguiu o caminho, já está do meio da história, viu? Seguiu o caminho, seguia o seu caminho, diga assim, o seu caminho.
passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Primeira coisa, o samaritano seguia o caminho dele. O samaritano não era amigo do camarada. Aqui o contexto é que alguém sofreu um assalto, foi esbofeteado, espancado, e passou um levita, passou um sacerdote, ninguém ajudou. Vem um samaritano, que ninguém dava nada por ele, conceito religioso da época, e esse samaritano se preocupa. Mas veja, o samaritano estava seguindo o caminho dele, igual Jesus estava seguindo o caminho dele, e parou para atender a mulher do fluxo de sangue, igual Jesus estava seguindo o caminho dele, e parou para atender o cego de Jericó. Então o samaritano estava seguindo o caminho dele, e parou para atender um desconhecido. Será que você e eu, para mim, seguindo o nosso caminho, estamos fazendo uma viagem, de repente a gente encontra alguém que tem uma necessidade de alguma coisa, de atenção, de uma oração, não é só básica não, sabe? É de ouvidos, de falar. Será que a gente para e diz, opa, antes de seguir a viagem eu preciso ouvir fulano, ou me dedicar a fulano? Porque o samaritano seguia o caminho dele, mas ele parou. E diz aí o versículo 34, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou o dinheiro, pagou o camarada da hospedaria e disse, eu preciso seguir o meu caminho. Ele estava seguindo o caminho. Deu uma paradinha para atender alguém. Atendi. Versículo 35 vai dizer, cuida deste homem. E se alguma coisa você gastar mais, eu vou indenizar você quando eu voltar. Aí Jesus pergunta, quem desses três é o próximo? Né? E a gente falando da história pela metade, mas é alguém que pergunta a Jesus, quem é meu próximo? O que eu devo fazer aí, Senhor? E aí eu quero destacar três coisas para a gente, igreja. Pega aí essas sementes, A gente perdeu a compaixão. A gente perdeu a compaixão. A gente perdeu a oportunidade de se aproximar, de oferecer cuidado. A primeira coisa, o samaritano, ele vê quando foi a última vez que você viu alguém necessitado. Eu vi. Não é só necessitado de dinheiro e de comida, é de atenção, de fala, de ouvido. Uma das maiores necessidades dos últimos dias, apesar do desemprego, tem sido a necessidade psicológica. Qual foi a última vez que você parou para ouvir alguém? E aí a primeira coisa, o texto vai dizer, vendo, primeiro ele vê, beleza, eu vi. Se ele visse e fosse embora, ia adiantar alguma coisa? Penso que não. Aí ele viu, e depois que ele viu, ele se aproxima. Se ele visse e se aproximasse, iria adiantar alguma coisa? Penso que não. Aí ele vê, se aproxima e oferece cuidado. São três coisas. Eu preciso ver, preciso me aproximar e eu preciso cuidar. Se você vê e não se aproximar, se você se aproximar e não cuidar, eu preciso aprender com esse samaritano esses três passos e ter essa empatia de me colocar. Acho que ele passava ali, Jesus querendo explicar, sabe quem é o próximo? Imagina alguém por essa situação. Acho que ele pensou, deve ser tão ruim ficar aí abandonado, vou ajudar esse homem. E a nossa empatia precisa resultar na prática do cuidado. Nós devemos orar, sim, com certeza absoluta, mas a nossa oração precisa ser evidenciada nas nossas ações. Precisa ser evidenciada nas nossas ações. Isso é a vivência do nosso evangelho. A fé não se fortalece pela quantidade de coisas que eu faço por mim, mas ela se fortalece pela quantidade de coisas que eu faço pelo próximo. A sua fé, meu irmão, se você ficar trancado, fazer o seu jejum, por você, para a sua vida, eu duvido muito que a sua fé seja totalmente fortalecida se você não sair desse momento de jejum, de consagração, de separação e começar a transbordar na vida de alguém, do outro, do próximo. E dizer, Senhor, me mostra quem são. Senhor, que eu seja a resposta de oração de alguém. Meu desejo é que a gente possa orar assim, que eu seja a resposta de oração de alguém. Que alguém quando ore assim, eu queria uma palavra amiga hoje, aí de repente chega alguém lá e diz, fulana, isso aqui, Deus te abençoe. E alguém diz assim, foi Deus que mandou você vir aqui. Que bênção você ter vindo aqui. E você,
fui instrumento de Deus. Alguém está lá precisando comprar uma garrafinha de água e você, vim trazer essa aguinha para tu, porque eu vi que tu já está trabalhando num sol quente aí, toma aqui essa aguinha. Nossa, foi Deus que mandou você vir aqui. Faça um desafio e ore assim: Senhor, que eu seja a resposta da oração de alguém, que eu seja o bujão de gás de alguém, que eu seja o ouvido dessa pessoa, que eu seja o alimento, que eu seja, não, que a igreja que você seja. Tem gente aqui que fez muitas orações hoje, tem muita gente sedenta lá fora, talvez alguém está orando por uma palavra. Não tenho atenção, ninguém me ouve, eu queria tanto que alguém me ouvisse. Aí chega você lá e diz: oi fulano, tudo bom, tudo bom. Eu vim aqui fazer o quê? Fazer nada, só vim te ouvir. Aí fulano diz: eu estava pedindo isso aqui ontem, alguém que me ouvisse, que me desse. Eu tenho certeza que se você orar assim, pedindo para ser resposta de oração, você vai encontrar pessoas e você vai abençoar muitas vidas, porque foi assim que Jesus viveu. O que falta muitas vezes em nós é a fé que atua pelo amor e não por obrigação. Por que você faz isso? É porque Cristo fez por mim. Fulano, por que está fazendo isso? Mesmo não é por igreja, não é por pastor, não é por ninguém, é porque eu entendi quem eu sou e porque Cristo fez por mim. Isso eu quero transbordar, porque eu me amo, porque eu sei quem sou, eu sei a minha identidade. Sabe quando eu comecei a virar um pouco da chave desses últimos dias, eu comecei a entender que tudo que a gente vive aqui é um ensaio para o que a gente vai viver na glória. Isso aqui é passageiro, é um ensaio. Como diz a música de Marcela Thaís, alguma coisa assim. É um ensaio. É um ensaio. E a gente começa a virar algumas coisas. João capítulo 3, 1 João 16, diz assim: nisto conhecemos o amor, não um amor, nem o amor. Nisto nós conhecemos o amor. E quem é o amor? Deus. E como é que eu conheço Deus? Que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É texto, não tem nem o que dizer. Você fica chateado, sabe uma coisa que eu aprendi nesses últimos dias também? Pega essa sementezinha, outra. Deus, Ele ama. Diga assim: Deus me ama. É muito bom quando alguém se preocupa com a gente, é excelente, maravilhoso. Mas se ninguém perguntar como você está, veja, não estou contradizendo não. A gente deve perguntar, se aproximar, viver, ajudar. Mas quando você entende a sua identidade com Deus, mesmo que ninguém pergunte como você está, como foi sua semana, está feliz. Porque Deus, Ele perguntou e conversou com você a semana toda. Às vezes a gente diz assim: eu estou passando por isso, mas ninguém também perguntou como é que eu estava. Às vezes é uma carência. E Deus tem que mostrar assim: independente, se ninguém falar com você, comigo, se ninguém falar comigo, eu vou estar satisfeito em Deus. Porque não é as perguntas de como eu estou que vai me fazer bem, mas é entendendo quem eu sou nele. Claro, é muito bom o carinho de alguém. Você está bem? Está passando bem? Se alimentou? Como é que está o trabalho? Como é que está a família? A Olivia está crescendo, está legal, está precisando de alguma coisa. Isso é excelente. Mas se isso não vier, meu irmão, esteja satisfeito no Senhor. Esteja satisfeito no Senhor, porque é aí que Satanás está botando um monte de setinha. É porque fulano deveria ter isso, é porque alguém deveria ter feito aquilo, alguém deveria ter. Deus, Ele satisfaz você. Quantos entenderam essa semente? Diga amém. É fácil não, porque a gente quer, porque a nossa... a gente quer que alguém tem que se preocupar comigo, aí fica naquela... mas se esse alguém não se preocupar, ou seja, Deus, Ele se preocupa com você. E a preocupação de Deus, ela é suficiente para a sua vida. Lógico, voltar aqui, porque saiam daqui dizendo: não devo me preocupar com ninguém. Não é isso, não. A mensagem é totalmente ao contrário. Deve se preocupar. Mas você, quando ativar e entender sua identidade com Deus, essas coisas não vai abalar o seu espírito. Para finalizar, que a nossa fé nos ajude a termos empatia, e uma empatia prática, igual a do samaritano, igual a de Jesus. Então amanhã você tem um monte de coisa para fazer, uns mais, outros menos, mas amanhã você vai estar cercado de pessoas. Bênção, chuva, diga amém.
Isso é manifestação do poder de Deus. Amanhã você vai estar cercado de pessoas, e todas essas pessoas passam alguma necessidade, e você é a resposta para a necessidade dessa pessoa. Eu não posso ter o seu ciclo de amigos, você tem o seu ciclo, eu tenho os meus. Seja a resposta dessa pessoa. E muitas vezes a gente está sozinho, sabe onde? Dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa, a gente está sozinho, muitas vezes conectados, né? É velho dizer isso, né? Mas a gente está só. Qual foi a última vez que você tirou um tempo de qualidade? Não é tirar um tempo, não, reservado, qualquer tempo, não, tempo de qualidade. Sua esposa, seu esposo, dizer, ó, vamos deixar esse celular aqui quietinho hoje, vamos só conversar. Vamos assistir nós temos tentado fazer isso. Vamos assistir um filme sem... Que a gente tá numa geração que tudo é rápido, né? Tem que ser rápido, né? Para quem vive conectado, não, o negócio era 50, virou 30. Assim, se você não passar rápido, não sei como vocês estão me ouvindo aqui até agora, porque ninguém consegue mais parar para escutar ninguém em 30 minutos. Porque tudo tem que ser rápido. Se o seu assunto não me chamar a atenção em 30 segundos, eu já não dou mais, eu já pulo. Se é um filme, deu 20 minutos de filme, não é legal não, vamos pro outro. Se é os stories, se é a coisa de internet, tem que ser 50 segundos, porque se for um vídeo de 1 minuto, de 2, ninguém vai ouvir. A gente vive isso também, essa busca, essa geração fast food, como todo mundo fala, as comidas são rápidas, é tudo, e a gente vive isso muitas vezes nas nossas famílias. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa acelerada da vida, que a gente vive corrido, que a gente perde de olhar o outro, o próximo, que a gente perde de ver as coisas de Deus. Caramba, fulano estava do meu lado, tão perto e eu não vi. Eita, aconteceu isso com fulano, foi minha, eu estava com ela ontem. Foi, benção, mas tu estava com ela e com a cabeça em 300 lugares ao mesmo tempo, então você não estava ali naquele momento. E essa mensagem de Jesus, quando ele parava, como eu costumo dizer, Jesus ele parava e sentava. Quando ele estava comendo com o pessoal ali, ele, vamos sentar aqui, a gente vai aprender e eu vou sentar e vou comer, porque Jesus gastava tempo. Seja um exemplo de empatia. Como é que eu sou esse exemplo de empatia? Me preocupando com o próximo, como Jesus se preocupou. E como é esse tipo de preocupação? Amando como Jesus me amou. E como foi que Jesus morreu? Como foi que Jesus me amou? Morrendo por mim. Então, para que outros possam viver, é necessário que nós venhamos a morrer, ou venhamos a abrir mão de algumas coisas nossas para atender ao outro. Nem sempre vai ser fácil, e a gente deve viver buscando isso, porque o evangelho do reino, ele é composto como crianças, sabe? Que se preocupam em viver aquele momento ali, dar atenção. Se você estiver com uma criança e estiver fazendo alguma outra coisa, ela não vai ficar com você. Se você estiver mexendo no celular e brincando com ela ao mesmo tempo, ela não fica com você, porque ou você fica com ela, ou você fica com o seu celular, ou você fica... E como é que eu vivo isso? Jesus Cristo. Ou eu estou nele, ou eu estou fora dele. Então que nós possamos aprender essa empatia. E amanhã, quando você vê alguém na rua, mesmo que você não fale, diga assim, ei, eu te abençoo no pensamento. Ei fulano, Deus te abençoe. O pensamento mesmo, sai abençoando todo mundo. E aqueles que você conhece e está perto, te abençoo. Está passando alguma coisa? Se precisar de mim, eu estou aqui. Estou junto. Eu quero saber o que é que você passa. Como é que está a tua família? Relacionamento, casamento, filho. Como é que é isso? É ruim dormir, brigar, enfim. Tenha empatia. É o que eu queria trazer, o que Deus colocou no meu coração para essa noite. Porque se a gente não se colocar no lugar do outro, não amar o outro como Cristo nos amou, o nosso acesso ao reino vai ser bem mais difícil. Vai ser bem mais difícil. Então que o seu olhar para o próximo seja o olhar de Jesus para aquele ladrão da cruz que foi reconquistado e reconectado com o reino. Amém. Deus abençoe você e boa semana. E continue orando por nós.